Eleições 2018. Damos continuidade agora à segunda rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a participação dos assessores dos candidatos. O tempo de cada entrevista é de 20 minutos. E hoje nós estamos recebendo ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia, o candidato pelo PR, Wellington Fagundes. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores. Candidato, o senhor tem dado declarações aí, mostrado pesquisas, demonstrando confiança de que estará no segundo turno, junto com o candidato que aparece colocado em primeiro lugar aí nessas mesmas pesquisas, o ex-prefeito Mauro Mendes. O senhor vai pedir o apoio do governador Pedro Táxi, se esse quadro se confirmar? Eu vou pedir o apoio a todos os eleitores de Mato Grosso. A minha vida sempre foi de confiança, de fé e de muito trabalho. Então, eu vou continuar trabalhando, como sempre fiz, indo no interior, nas comunidades, aqui na nossa capital, onde estamos fazendo uma campanha intensa, visitando os bairros e recebendo assim, muito incentivo, muita fé para que a gente continue perseverando. Então, é essa a minha luta. Eu quero trabalhar, fazer tudo para ganhar as eleições no primeiro turno. Tem muito tempo daqui até lá. Agora, claro, a possibilidade de um segundo turno é iminente no Mato Grosso. E vou trabalhar para isso e, claro, buscar todos os eleitores, até o adversário e as pessoas, às vezes, que estão indecisos. Porque, às vezes, o eleitor está desesperançoso, ele está desanimado por tantas obras inacabadas e o serviço não chega lá no cidadão. A dona de casa que às vezes quer levar o seu filho que está doente, vai no pronto-socorro e não tem o remédio, não tem o atendimento, ela tem até direito de estar revoltada. Por isso que eu quero ser governador, Lúcio. Pela minha experiência de 27 anos, trabalhando muito por Mato Grosso, por todos os municípios, trabalhei com todos os governadores, procurando fazer o meu papel. Inclusive agora, com o atual governo, mesmo ele, o governador sendo rechaçando, não querendo trabalhar com a classe política, com o servidor público, que ele colocou o servidor público contra a sociedade. Nós fomos lá, lutamos pelo FEX e está aí, trouxemos recursos, não fosse isso, a situação do governo que está caótica seria muito pior. O senhor falou aí, ressaltou aí a experiência de Wellington Fagundes. O seu adversário pensa um pouco diferente. O ex-prefeito Mauro Mendes, ele criticou o governador Pedro Táxi pela inexperiência do governador e colocou o Wellington Fagundes mais ou menos aí dentro dessa mesma situação, que faltaria experiência administrativa ao senhor para governar Mato Grosso. Eu acho que o candidato Mauro precisa ter mais humildade. Ele foi candidato 2 vezes, perdeu 2 vezes a eleição e eu o apoiei. Ele saiu do PR revoltado com o Blairo Maggi. Ele disse isso também, disse que ontem na entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, falou que o senhor também perdeu 2 vezes. Sim, e olha, ganhar uma eleição, às vezes tem o euforismo, né, da vitória. Perder é a oportunidade de você aprender. Então, por isso eu sempre tenho dito, o político, ele tem que ter humildade. E quem ganha tem que ter mais humildade que quem perde. Então, isso eu aprendi na minha vida. E vou trabalhar desta forma, com humildade, quero ser um governador justo, inclusive respeitando o adversário na campanha, como estamos fazendo. Nós não estamos partindo para a baixaria, você viu a briga dos adversários, a população está acompanhando, e nós não. Com humildade, ouvindo, visitando as comunidades, como sempre fizemos. Nesses 27 anos, eu nunca mudei para Brasília. Aqui eu mantenho os meus negócios. Eu comecei a minha vida com 22 anos de idade, eu montei o meu primeiro negócio com a ajuda da família, recém-formado. Fui presidente da Associação Comercial e Industrial por 2 mandatos. Depois fui secretário de Planejamento e tenho hoje a honra de ser deputado federal, o único da história do Mato Grosso, por 6 mandatos consecutivos e sendo senador da República. Agora, isso só me traz mais compromisso, porque o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho. E é isso que sempre fiz. Em todo o Mato Grosso, as pessoas conhecem o Wellington por ser trabalhador e também por cumprir a palavra. Em função das pesquisas, o que as pesquisas têm apontado, o senhor muda um pouco agora a estratégia? Vai centrar um pouco mais de críticas no ex-prefeito Mauro Mendes? Olha, eu vou continuar respeitando. Crítica pontual, como nós temos feito, inclusive ao governo do Estado. Esse governo que está aí, isolado, que não quis o apoio da sociedade, que quis colocar o servidor público contra a sociedade e que isso está mostrando a catástrofe
Acabamos de assistir uma matéria aqui na área da saúde. E o que os entendidos de saúde colocam? Não é falta de recurso, é muito mais falta de eficiência, de planejamento, descentralizar a saúde. Nós temos que trabalhar com quem entende de saúde, com a saúde. E a saúde pública tem que ter a gestão de quem entende de saúde pública. Por isso eu quero trabalhar com o Conselho Estadual de Saúde. O meu secretário de saúde será um servidor de carreira que conheça de saúde pública. Porque hoje, cada dia mais, nós estamos especializando a medicina no Brasil. Então nós temos que fazer o básico e isso tem que ser feito em parceria, o preventivo. Antes do cidadão ficar doente, vamos lá cuidar da criança, dar uma boa alimentação na escola, dar oportunidade às pessoas. Então, você, quando centraliza em Cuiabá, os problemas do interior vindo para a capital, abarrota a capital. Isso é ruim. Então nós temos que promover em todas as áreas, seja na saúde, na segurança, na educação, a descentralização e trabalhar na parceria. Eu sou um municipalista convicto. Sempre trabalhei com os municípios, independente de cor partidária que pertence ao prefeito. Terminou a eleição, vamos trabalhar, como fiz com o Dante de Oliveira, todos os governadores. O Dante de Oliveira não tive no palanque dele, mas fomos lá na Itália, trouxe um projeto, o maior projeto de investimento que o Estado já teve. Construção de pontes em todo o Estado de Mato Grosso, e aqui em Cuiabá e Várzea Grande nós temos o ícone, que é a ponte Sérgio Mota. Então, assim como outros tantos trabalhos, levando um hospital lá para o município, um centro de saúde, é assim que eu quero ser governador. Candidato, a crise financeira é muito grande aqui em Mato Grosso. Existem aí centenas de obras inacabadas. Mas no seu programa de TV, o senhor está prometendo lá várias rodovias, ferrovias, hidrovias. Tem dinheiro para tudo isso? Esse é o papel do governador. E eu quero deixar bem claro. Como governador, eu não vou estar executando, o Estado não tem que executar obra pequena. Uma obra de uma construção de uma creche, de uma escola, vamos fazer parceria com os municípios. Eu quero ter na AMM, a grande parceira, a Associação Mato Grossense dos Municípios, a grande parceira. É construir, junto com a AMM, uma indústria de projetos. Ou seja, eu quero, ali já tem um banco de projetos, vários engenheiros trabalhando, e nós queremos trabalhar mais forte nisso. Porque o município lá longe, de Rondolândia, outro município tão longe, pequeno, para contratar um engenheiro, para contratar uns profissionais, fica custo muito alto. Vamos fazer isso com a AMM. E, claro, o Tribunal de Contas já apontou mais de 400 obras inacabadas. A obra inacabada não serve para nada. Mas e essas grandes obras que o senhor está se compromissando, vai ser feito de que forma? Com que dinheiro? Da mesma forma que eu fui na Itália buscar o recurso para a construção das pontes, nós vamos buscar os organismos nacionais e internacionais. Eu conheço os caminhos, tenho 27 anos de experiência política no diálogo, na humildade, buscando construir, trabalhando com toda a bancada. Eu, como governador, eu não vou entrar em confronto com os poderes, muito pelo contrário. Vamos dialogar com os poderes. Eu sou político, eu gosto de política, faço política com satisfação. O voto, como eu disse, é uma confiança. Então eu quero trabalhar com a Assembleia Legislativa, que nós vamos precisar mudar muito. Muita legislação. O senhor vai querer renegociar os 2/10 dos poderes ou não? Eu vou sentar, chamar porque eles têm muito, recebem muito além da conta, não é? Agora, essa semana passada, eu conversei com o presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos ter que adequar a necessidade de cada poder. E isso será feito com diálogo, não será feito com confronto. Para diminuir o valor que eles recebem, é isso? Para adequar os valores. Adequar é diminuir ou pode manter? Pode ser diminuir, às vezes em um outro setor pode precisar mais de recurso. Então, fazer economia e aplicar bem o recurso, isso é o papel do governador, mas não se faz nada sozinho. Nós temos que trabalhar com toda a sociedade, por isso quero criar inclusive um foro permanente de discussão, onde estará presente o empresariado que gera emprego, gera renda, e aí sem discriminação, o grande, o médio e o pequeno, cada um no seu papel, o servidor público e o governo, numa discussão permanente de que forma nós podemos trabalhar para que o Estado atenda ao cidadão. Não pode um Estado tão rico como o Mato Grosso, que cada ano aumentou a arrecadação e o Estado não tem recurso para nada. Olha, eu lutei muito pela questão do FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações. Não fosse esse recurso que tivesse vindo para Mato Grosso, hoje o salário do servidor estaria atrasado, a máquina estaria numa situação muito pior. Então, governar é a arte de saber priorizar e, principalmente, priorizar o que é mais importante. Como você falou das obras, das grandes obras, tenho trabalhado muito
para melhorar a nossa infraestrutura. E hoje as estradas federais de Mato Grosso, todas elas estão com contrato de manutenção, de construção, como a 242 que liga o Araguaia até o Nortão de Mato Grosso. Acabamos de ter uma aprovação do CMBio para voltar a BR-080, que sai de Matupá, vai até o Araguaia. A construção de outras estradas importantes. Agora, quem vai fazer isso? Não é o governo do estado. Nós vamos buscar exatamente aonde tem recurso. Essas obras que estou dizendo, a maioria delas são do governo federal. Então, um governador ele tem que liderar o processo, não excluir ninguém, trabalhar com a classe política. A nossa bancada federal, ela tem sido muito unida, mas o governador Pedro não quer trabalhar com a classe política, ele quer ser sozinho. Quero aqui citar, o ministro Blairo Maggi conseguiu um recurso com o apoio da bancada para pagar uma dívida da Conab que fazia 20 anos que essa dívida estava aí. Ele nos chamou, trabalhamos, fomos ao governo, à presidência da República e conseguimos liberar o recurso. 120 milhões. O governador Pedro disse que foi papel dele, que ele não tinha que agradecer ninguém. Ele não tem que agradecer, mas tem que registrar o papel de cada um. Por isso, Lúcio, eu entendo o papel de cada poder e quero trabalhar exatamente em harmonia. Quero trabalhar conversando, dialogando para que a gente faça com que esses recursos públicos sejam bem aplicados, priorizando, acima de tudo, o cidadão que está lá na ponta. O grande empresário, ele tem que ser estimulado sim, mas nós não podemos trabalhar só para o grande. Nós temos que incentivar o grande que tem capacidade de contrair empréstimo, a pesquisa, mas o pequeno também tem que ter apoio. O candidato Mauro disse que não tem que mexer com a agricultura familiar. Olha, a agricultura familiar é que produz a cesta básica. Né? Então eu quero estimular através de um grande programa de regularização fundiária. A nossa meta é regularizar 80 mil propriedades pequenas e médias, pessoas que vieram para cá, acreditaram no Mato Grosso, que investiram a sua vida 20, 30 anos e não têm o documento. O chefe de família tem o seu filho, ele quer deixar uma herança documentada, garantida para o seu filho. E nós vamos trabalhar dessa forma. Candidato, o senhor falou aí, por mais de uma vez, que vai buscar parcerias, que vai buscar recursos públicos para obras, para as necessidades do Estado. E esse questionamento meu é nesta linha. Ontem, o portal Gazeta Digital publicou uma reportagem onde abordava lá os casos que Silval Barbosa citou na delação, envolvendo aí os 3 principais candidatos ao governo do Estado. Mauro Mendes, Pedro Taques e o Wellington Fagundes. Em relação ao senhor, na delação de Silval Barbosa, falava o seguinte, que no MT Integrado, aquele programa de asfaltamento, e também nas obras da Copa, teriam ocorrido pedidos de propina de Wellington Fagundes. Procede isso? Olha, eu não tolero a corrupção e não aceitarei no meu governo. Eu sou o primeiro candidato, depois de 27 anos de mandato, não tenho nenhuma condenação e que teve o registro da Justiça Eleitoral, o primeiro do Mato Grosso. Todas as minhas contas sempre foram aprovadas. Na eleição passada, podia ter financiamento privado. E era natural a que as empresas ajudassem os candidatos. Na minha, está tudo lá prestado contas e aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E agora nós temos pela primeira vez uma campanha com recurso público, diferente. Nesse caso lá do ex-governador, então, não foi um pedido de propina, foi pedido de financiamento de campanha, ou não? Pedido institucional, com aqueles que trabalham no Mato Grosso, e esse MT integrado, inclusive, eu fui ao Rio de Janeiro, no BNDES, à época com o secretário da Infraestrutura, Arnaldo. Chegamos no BNDES, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E aí fomos lá levar o projeto do MT integrado, que era a construção de estradas. Os técnicos do BNDES falaram, não, mas aqui só tem recurso para o social. E nós mostramos e provamos que exatamente construir estrada. No MT integrado o senhor viabilizou o recurso, é isso? Sim, junto com o secretário, fomos muitas vezes no Rio de Janeiro, no BNDES, trouxemos os técnicos aqui. E o nosso argumento foi exatamente que construir estrada, levar uma estrada, por exemplo, lá em Tesouro, uma estrada da MT-100 que passa em Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha, Torixoréu, Araguaiana, isso era para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para gerar emprego, portanto, era um grande projeto social. E o BNDES tomou isso como modelo.
e conseguimos aprovar. E tanto é que ficou recurso às obras de estradas que esse governo está fazendo, foi recursos que nós deixamos contratados com o BNDES. Só para encerrar esse assunto, o ex-governador Sival Barbosa mentiu. Olha, eu não sou órgão de controle e muito menos órgão de fiscalização específica. Eu, como legislador, como todo cidadão, nós podemos fiscalizar. Agora, eu sou a favor da investigação. Eu entendo que todo político tem que estar aberto à investigação. Nós empoderamos o Ministério Público no Brasil. O Ministério Público tem cumprido o seu papel à risca. Então, eu sempre lembro aqui o Argrives no governo Itamar. Fez-se uma denúncia contra o ministro, ele se afastou, foi investigado durante 4 meses, voltou muito mais forte. Então, o político não tem que ter medo da investigação. E eu, em 27 anos, sempre estive aberto e estarei. Como governador também. O senhor pode dizer que ele mentiu ou o senhor não pode fazer essa afirmação? Olha, eu não posso dizer que ele mentiu, porque eu não acompanhei a investigação. Agora, eu quero aqui garantir que tive, sim, de acordo com a prestação da Justiça Eleitoral, a ajuda de campanha. Isso de forma legal, tudo transparente, tudo muito claro. Candidato, uma outra questão aqui que preocupa e preocupa muito a sociedade, os eleitores de Mato Grosso. A gente até abordou isso aqui no início da entrevista. Tivemos até uma reportagem que antecedeu a nossa conversa aí sobre esse caos gigantesco na saúde. O senhor tem um plano objetivo para tentar resolver essa questão? Tenho. Primeiro, fazer com que o recurso que está parado na conta do Estado, ele seja agilizado, ele seja objetivado as suas, por exemplo, obras inacabadas, paradas. O hospital universitário está aí com o recurso na conta parado há 4 anos e o governo consegue licitar. Então, não é falta de recurso, é falta de administração. E isso que eu aprendi na minha vida desde criança. Trabalhar muito e valorizar o recurso. E eu quero trabalhar isso junto com o servidor público e principalmente descentralizar a saúde. Buscar lá no interior, na parceria com os municípios, pequenos hospitais, as pequenas unidades e principalmente a saúde preventiva. E nós temos um programa de saúde na família, com os agentes de saúde que desenvolve um papel fenomenal. Inclusive aprovamos também a insalubridade do agente de saúde. E o governo federal tem que bancar, tem que ajudar isso. Agora é importante dizer à população, o governo federal nunca atrasou o repasse da saúde para Mato Grosso. Nós alocamos o ano passado, junto com toda a bancada, mais de 100 milhões, porque no final do ano o governo estava numa crise. E eu liderei esse trabalho. Muitos não concordavam, mas acreditamos, mais uma vez, repassamos o recurso do governo federal. O governador assinou o compromisso, depois de repassar para as filantrópicas, para os municípios, usou o recurso e não fez aquilo que assinou. Então nós vamos trabalhar em harmonia, junto com os municípios, junto com o Conselho Estadual de Saúde, junto com todos aqueles que entendem de saúde pública, fazendo, acima de tudo, preventivo. Candidato, dá para recomeçar e concluir o VLT ou a ideia do candidato Wellington Fagundes não é essa? Olha, vou lutar muito. Essa é uma obra emblemática, uma obra que virou uma cicatriz entre Vargem Grande e Cuiabá, e eu vou lutar para que a gente possa concluir. Olha, quero deixar aqui bem claro, já falei isso, o candidato Mauro disse que é um grande gestor, ele é o responsável por essa obra, porque ele foi omisso. No município, a maior autoridade não é o presidente da República, nem o governador, é o prefeito. O prefeito é que dá o alvará de licença e ele não participou, não foi lá fiscalizar e deixou o governo fazer a coisa do jeito que queria. E Cuiabá foi rasgada toda a avenida central da cidade, a principal artéria do movimento da cidade, e deixou aí. Então ele foi responsável. E o Wellington Fagundes, ao contrário, eu fui trabalhar, consegui os recursos junto ao Ministério do Transporte para fazer todas essas obras de trincheira. Os recursos foram feitos pelo Ministério do Transportes. Se não fosse isso, Cuiabá estaria um caos. A rodovia dos imigrantes era uma estrada estadual, conseguimos federalizar, melhorou muito. A duplicação de Cuiabá a Rondonópolis já é uma realidade. Sexta-feira o ministro vai estar aqui em Cuiabá, onde vai ser entregue mais um trecho da duplicação de Cuiabá até Jaciara, toda feita em concreto, inclusive a alça da Escola de São Vicente. Candidato, só para encerrar a entrevista, temos menos de 1 minuto. O senhor já disse aí, em outras oportunidades, que Mauro Mendes e Pedro Taques são responsáveis em conjunto pela crise de Mato Grosso.
para o senhor mandar a mensagem ao eleitor. Por que é que o senhor é diferente dos dois? Eu sou diferente porque eu vou trabalhar com a comunidade, ouvindo a todos. Eles são do mesmo time. O secretário de Fazenda do Pedro, do governador Pedro, foi indicado do Mauro. O presidente do Detran é indicado do Mauro. O vice-governador do Mauro foi o chefe da campanha. Foi ele que comandou toda a transição. Então eles são o mesmo time. O Wellington... O senhor já foi muito amigo de Mauro Mendes também, não Sim, foi? Sim, ele foi do meu partido. Agora, esse governo, eles são responsáveis, porque eles participaram efetivamente. O Wellington não. Eu sou oposição verdadeira, reconhecido pelo próprio governador Pedro. Então eu quero encerrar aqui a nossa entrevista, Lúcio, pedindo voto a todo cidadão para votar no 22, daqui até o dia 7 de outubro, o Wellington e a Cirlei Teis, uma servidora pública qualificada da Secretaria de Segurança, o espaço da mulher dentro da nossa campanha e do nosso governo. Também a Maria Lúcia Cavalli, que é ex-reitora, candidata a senadora, e também o Adilto Saquete, o empresário, também que representa a geração de emprego. Então, a nossa coligação, ela representa a população de Mato Grosso como um todo. O trabalhador, o pequeno empresário e o grande também, o estado de oportunidade para todos. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado e não esqueça do votinho do Elton. 22.